Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou, nesse vídeo, continuar falando sobre as recomendações de 2021 da Real Sociedade Médica Britânica e da Associação Britânica de Diabetes. Nesse vídeo, detalhamento sobre a utilização da insulina nas suas mais diversas formas. A insulina orgânica é produzida pelo pâncreas. O pâncreas mantém um fluxo de produção estável durante o jejum com uma concentração sanguínea basal de insulina que mantém a atividade regular das células através da manutenção da glicemia e da entrada de glicose nas células, onde vão exercer sua ação como substrato energético. Durante e após as refeições, há um aumento da produção de insulina pelo pâncreas que é ativado pela entrada de glicose nas células beta das ilhotas de Langerhans, onde induzem uma cascata de reações enzimáticas que acabam por reduzir a condutância dos canais de potássio. Essa condutância reduzida faz com que haja diminuição da negatividade intracelular, gerando uma alteração de voltagem transmembrana que induz a abertura dos canais de cálcio voltagem dependente. Com o aumento da concentração de cálcio, há uma aproximação de vesículas intracelulares contendo insulina que acabam por se acoplar à membrana da célula, onde abrem o seu conteúdo para extrusão ao espaço extracelular. Dali, há uma transferência para a corrente sanguínea e distribuição para os diversos tecidos onde a insulina vai exercer sua ação. Isso é representado na figura à esquerda, nesse diapositivo. A figura à direita representa a ação periférica da insulina. Muitas células possuem proteínas transportadoras de glicose, sem as quais a glicose, por ter características físico-químicas inadequadas para transferência transmembrana, não consegue penetrar na célula. Essas células transportadoras, então, tornam possível essa entrada. Algumas dessas proteínas, como acontece nas células beta das ilhotas de Langerhans, algumas células nervosas, não necessitam da atuação da insulina. Elas permitem a entrada da glicose para o interior da célula de maneira facilitada por essa proteína transportadora. Mas a maioria das células necessita da ação da insulina, facilitando a entrada da glicose através dessas proteínas transportadoras. E, inclusive, a insulina aumenta a quantidade dessas proteínas transportadoras. Isso facilita a entrada da glicose na célula, onde vai servir de substrato energético, como foi mencionado. Existem algumas situações, como no diabetes mellitus, onde há uma diminuição ou interrupção da produção de insulina. Assim, muitas células ficam privadas da glicose e começam a metabolizar outras substâncias, como lipídios, proteínas e ácidos graxos, para a produção de energia necessária à atividade celular. Porém, muitas vezes isso leva a aumento da produção de corpos cetônicos e outros efeitos deletérios. Para o controle dessa alteração, desse distúrbio de captação celular de glicose, várias alternativas terapêuticas foram desenvolvidas ao longo do tempo. Existem, como foi visto no vídeo da primeira parte dessa atualização de controle de diabéticos, durante o pré-operatório, a possibilidade de utilização de drogas que aumentam a eliminação renal da glicose ou diminuem a absorção intestinal da glicose, ou substâncias que aumentam a produção pancreática de insulina. Nesse vídeo, falaremos apenas sobre a insulina e as várias formas e modalidades de insulina e várias formas e modalidades de sua utilização. A insulina, nesse diapositivo,
é a insulina de longa duração. Essa insulina ela é um análogo da insulina que pode ter a sua ação prolongada por até 36 horas. Ela é administrada em 1 ou 2 vezes por dia e tem o objetivo de manter uma concentração estável de insulina para manutenção basal da glicemia do jejum. Eventualmente, esses pacientes eles recebem doses adicionais de insulina de ação rápida nos momentos que antecedem as ingestões de carboidratos. A insulina de longa duração, quando administrada apenas numa dose durante a manhã, normalmente ela é permitida de ser utilizada no dia anterior, normalmente. E no dia da cirurgia, independente se a cirurgia vai ser pela manhã ou à tarde, é administrada no paciente apenas 80% da sua dose habitual. E é feita a checagem de glicose capilar, tanto na administração quanto durante a cirurgia, onde a monitorização é feita a cada hora. Quando o indivíduo toma ou recebe essa insulina de longa duração uma vez por dia, mas essa administração é feita no horário do almoço, ela deve ser administrada no dia anterior, mais apenas 80% da dose. E na admissão do paciente é feita a checagem da glicemia capilar e feita a monitorização horária durante a cirurgia. Em pacientes que recebem a insulina de longa duração à noite, também pode ser feita a administração usual no dia anterior, mas com dose apenas de 80% daquela dose usual do paciente, e no dia da cirurgia é feita a checagem da glicemia capilar na admissão e de forma horária no pré-operatório, no intraoperatório. Pacientes que recebem 2 doses diárias de insulina de longa duração devem receber no dia anterior a dose normal pela manhã e a dose subsequente, à tarde ou à noite, deve ser igual a 80% daquela dose que recebe naquele horário. No dia seguinte, no dia da cirurgia, é administrada a insulina na dose igual a 80% da dose normal utilizada na manhã, no dia a dia do paciente, e feita a checagem da glicemia capilar, tanto na admissão quanto durante a cirurgia, onde a monitorização é feita de maneira horária. Indivíduos que, por algum motivo, necessitam no transoperatório de receber a infusão variável de insulina, eles podem e devem receber a insulina regular, a insulina de longa duração no pré-operatório, na dose igual a 80% da sua dose habitual, para que se tenha uma melhor estabilidade das concentrações glicêmicas e assim evite-se o desenvolvimento de cetose durante a cirurgia. Portanto, há uma programação que é demonstrada nessa tabela desse diapositivo de mecanismos ou esquemas terapêuticos de redução da dose da insulina de longa duração, porém é aconselhado que se mantenha essa insulina para que haja uma manutenção de níveis basais da mesma e evite-se então descompensações no transoperatório. Em cirurgia de emergência, eventualmente, se o paciente ainda não recebeu a sua insulina de longa duração, é aconselhado que não o faça. Esse paciente da emergência, principalmente se não se conhece adequadamente a forma de controle desse paciente, as doses, os esquemas terapêuticos utilizados em geral, esse paciente deve ser controlado, deve ter a sua glicemia controlada através da utilização de infusão variável de insulina. É importante que se faça o controle glicêmico, dosagem de cetonas, avaliação pré-operatória de função renal e dosagem de lactato antes e durante a cirurgia, se a cirurgia for de maior porte. E pacientes que eventualmente apresentem estado hiperglicêmico hiperosmolar ou cetoacidose diabética devem ter a utilização da insulina feita através de esquema de infusão fixa de insulina.
Os esquemas para preparo dessas infusões vai ser comentado mais adiante. É importante também o reconhecimento dos efeitos de substâncias que podem eventualmente ser utilizadas de forma concomitante durante a cirurgia, que podem alterar a sensibilidade à insulina. As catecolaminas, os corticosteroides, por exemplo, diminuem a sensibilidade à insulina. E esse aumento da resistência à ação da insulina costuma causar um aumento da glicemia, que deve ser manipulado ou manuseado ou contornado com o aumento da velocidade de infusão, caso esteja sendo feita a infusão variável ou fixa, e em caso que não estejam recebendo infusão, as doses de administração seriada para controle da glicemia. Aqueles pacientes que apresentam manutenção de hiperglicemias acima de 230 em duas dosagens devem também ter o início da infusão fixa de insulina. O retorno da administração da insulina de longa duração, caso ela tenha sido interrompida no pré-operatório, deve ser bastante planejada e deve ser apenas após o início da ingesta hídrica e de alimentos do paciente. É importante que seja feito o controle da glicemia, principalmente no pós-operatório de cirurgias de grande porte, e principalmente se houve necessidade de alteração do esquema terapêutico no pré-operatório. Muitas vezes, dependendo da gravidade da situação ou da alteração da ingesta no pós-operatório, a dose da insulina de longa duração pode necessitar de ajustes para a compensação desses efeitos. Devido ao grande risco de consequências graves pela administração de forma errada da insulina, há necessidade de cuidado extremo na prescrição dessa substância. É importante que se aprecie, que se dê uma atenção especial ao nome, a dose da insulina, a concentração da insulina utilizada. No Brasil, parece que as insulinas fornecidas são todas insulina 100, ou seja, 100 unidades em 10 ml. Mas existem países que possuem também formulações de 300, ou seja, 300 unidades em 10 ml. Por isso deve ser observada a concentração no frasco para prescrição de maneira correta. O horário de administração e atenção à rotação no sítio de administração. A administração sempre no mesmo local gera alterações tissulares que acabam causando diminuição na velocidade de absorção da insulina. Deve-se também evitar lugares muito próximos à cicatriz umbilical. Alguns indivíduos que apresentam ou que vão ser submetidos a cirurgia de grande duração, acima de 2 horas, ou que vão perder mais de uma refeição, ou que têm o seu controle ruim, crônico do diabetes, também aqueles que por algum motivo não receberam a insulina de longa duração antes da cirurgia, esses pacientes são indicados para receber infusão variável de insulina. O controle crônico do diabetes tipo 1 é feito de maneira adequada através da mensuração da concentração de hemoglobina glicada. Se ela estiver acima de 8,5, sugere um controle ruim, então esse paciente deve ser submetido à infusão variável para um controle mais adequado no transoperatório. Aqueles pacientes que apresentarem concentração sérica de glicose acima de 230 no diabetes tipo 1 também devem receber infusão variável se não for corrigida na primeira tentativa de correção com insulina de ação rápida. Portanto, pacientes que apresentem duas medidas sequenciais de glicemia acima de 230, diabético tipo 1, também deve receber infusão variável. E o diabético tipo 2, essa concentração limite para o início da infusão variável é de 210 mg por decilitro. Portanto, o paciente diabético tipo 1 tem uma tolerância maior, o paciente diabético tipo 2
uma tolerância de até 210 miligramas por decilitro. É importante que os pacientes que recebam a infusão variável de insulina não tenham suspensa, se houver, a não ser que não foi administrada por algum motivo específico, mas a tentativa de manutenção da insulina de longa duração associada à infusão variável torna esse controle mais estável, é um controle mais fino da glicemia com manutenção daquela dose de insulina de longa duração em 80% da dose normal, habitual do paciente. Isso evita a formação de corpos cetônicos e a cetose consequente. No diabético tipo 1 é importante que não se interrompa a infusão de insulina antes da administração da dose de insulina subcutânea. Isso porque há um delay entre a administração da insulina subcutânea e a sua concentração gerada estável de insulina. Portanto, a interrupção da infusão sem o preparo da concentração basal de insulina pode gerar tanto hiperglicemias quanto cetose em pacientes mais suscetíveis. Outro esquema que tem sido utilizado em alguns pacientes é a mistura de dois tipos de insulina. Em geral, uma insulina de ação intermediária e uma insulina de ação curta. Existem preparos já com a mistura já pré-executada em formulações já próprias da indústria farmacêutica e existem misturas que são realizadas sob orientação do médico, mas pelo próprio paciente. Esses pacientes são orientados a manter a administração dessa mistura no dia anterior, mas no dia da cirurgia ela deve ser interrompida e substituída pela injeção de insulina intermediária pela manhã, mas na dose igual à metade da dose total de insulina. Aquela dose total representada pela soma de insulina de ação intermediária e curta que ele usa no dia a dia, deve ser administrada a metade dessa dose, mas apenas na forma de insulina de ação intermediária. Como há essa alteração no esquema terapêutico, é importante que seja feita a glicemia antes e o controle horário da glicemia no intraoperatório. O retorno da mistura de insulinas no esquema de ação intermediária mais ação curta deve ser feito apenas após o reinício da ingesta normal do paciente. Em caso de necessidade de infusão de insulina, seja regular ou fixa, é aconselhado que se omita o mix de insulinas no dia da cirurgia e que seja substituída por insulina de ação longa na dose de 0,2 unidades por quilo de peso. Essa administração de insulina de ação longa na manhã da cirurgia mantém a concentração basal de insulina, mantendo mais estável a glicemia do paciente. Em situações de emergência, é aconselhado que se utilize a infusão variável de insulina, mas para isso há necessidade do controle glicêmico, dosagem de cetonas, função renal e lactato. A substituição da infusão variável pela infusão fixa de insulina deve ser feita em pacientes que têm o seu controle muito difícil, aqueles que apresentam concentrações muito elevadas e em dosagens repetidas de glicemia, e naqueles que evoluem com estado hiperglicêmico, hiperosmolar ou cetoacidose diabética. A forma mais recente de utilização da insulina é o sistema de infusão contínua de insulina subcutânea. Ela mantém uma infusão basal de insulina, imitando de maneira bem semelhante a atuação do pâncreas. Mantém uma concentração estável de insulina e o usuário tem o controle da sua glicemia muito mais facilitada com a administração cerca de 20, 30 minutos antes da refeição com ingestão de carboidratos de doses adicionais de insulina calculadas previamente para o seu perfil.
Esse esquema de infusão utiliza a insulina de ação rápida e evita flutuações importantes da glicemia. É menos frequente situações de hipo ou hiperglicemia, situações que possam evoluir com cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, alterações eletrolíticas e diminui a chance de erros na administração da insulina, já que ela é feita de maneira programada para uma infusão contínua num aparelho que exerce também a possibilidade de injeções de bolos de insulina de acordo com a ingesta a ser realizada. Essa forma de administração é muito utilizada hoje em dia. Cerca de 15% dos indivíduos portadores de diabetes tipo 1 utilizam essa forma, principalmente nos países desenvolvidos, e é preciso que se tenha familiaridade com essa forma já não tão nova de utilização. Alguns dispositivos mais recentes têm a possibilidade de utilização de um sensor subcutâneo de concentração de glicose que faz disparar um alarme, caso ele esteja ativado, no aparelho, na bomba infusora de insulina, alertando o paciente quando concentrações de glicose se reduzem a valores próximos à concentração mínima programada pelo aparelho. Esses pacientes costumam ter uma concentração de glicose mais próxima do normal do que quando utilizando outros processos, outros esquemas terapêuticos. É importante que se tenha atenção em relação à utilização desse recurso no intraoperatório. Se a cirurgia for uma cirurgia de duração até 2 horas, é possível a manutenção desse esquema sem grandes riscos. A interação entre equipe médica e o paciente é importante, uma vez que o paciente já conhece a utilização do aparelho, muitas vezes de maneira muito mais detalhada do que a equipe médica, e pode fornecer a orientação quanto à dose usual utilizada, as doses usuais utilizadas no caso de hiperglicemia e o seu esquema terapêutico programado em casos de hipoglicemia, como é feito para aquele indivíduo no dia a dia, para que seja feito um esquema personalizado de cuidados a ele. Essa utilização, eventualmente, no paciente acordado é facilitada pelo seu manuseio. O paciente pode ser autorizado e liberado para a utilização desse recurso, caso ele se sinta mais seguro. Mas é importante que tenha esse intercâmbio, uma vez que o paciente sedado ou em anestesia geral vai precisar de um substituto no controle e no manuseio desse aparelho. Em geral, esses pacientes conseguem manter a glicemia em valores próximos dos valores de indivíduos não diabéticos, mas é importante que durante a cirurgia se tenha uma tolerância maior quanto a valores de glicemia, voltando ao controle não estrito da glicemia no intraoperatório, tendo como alvo a glicemia de 110 a 180 durante o procedimento. A glicemia abaixo de 70 deve gerar a infusão de 15 a 20 gramas de glicose de maneira controlada em até 15 a 30 minutos, fazendo com que haja a recuperação dos valores e assim a correção do risco de hipoglicemia e seus efeitos deletérios. É importante também que seja programada a bomba para redução da sua dose diária para doses iguais a 80% na manhã da cirurgia. A hiperglicemia pode ser decorrente, caso ocorra, pode ser decorrente tanto da mudança do esquema terapêutico, a falência de infusão, seja por desconexão, dobra do catéter de Teflon do dispositivo, ou por deslocamento do Teflon e desconexão do sistema com o paciente.
Também pode acontecer a instalação de infecções, cetoacidose, e isso leva à dificuldade de cicatrização. A hiperglicemia sempre aumenta o risco de infecção também. A infusão contínua vai ser mantida de acordo com a cirurgia. E isso vai ser revisto no diapositivo posterior, mas deve ser feita a monitorização da glicose em períodos curtos de 30 a 60 minutos, o acompanhamento de concentração de cetonas, de pH, e também sempre conferir as conexões e o perfeito funcionamento do aparelho no intraoperatório. A posição do aparelho também um detalhe importante. Ele não deve ser instalado próximo ao sítio de cirurgia, e é muito importante que não se mantenha o aparelho, a bomba de infusão, em situação entre a caneta do bisturi elétrico e a placa de aterramento do bisturi elétrico. Ela deve ser colocada em situações fora desse trajeto, pelo risco de dano ou interferência com o seu funcionamento. Embora não tenha evidência científica no surgimento de complicações decorrentes disso, o fabricante orienta que seja tomado esse cuidado. Sempre importante também a avaliação do controle crônico da glicemia em pacientes diabéticos tipo 1, que quando apresentarem valores de hemoglobina glicada acima de 8,5, pode alertar para a inadequação da utilização desse sistema. A manutenção de glicemia no transoperatório, como foi comentado, deve ter uma tolerância maior no paciente se ele não está completamente desperto. É importante também a orientação do paciente para que traga ao centro cirúrgico as peças de reposição, caso haja desconexão, necessidade de troca de material de infusão da bomba de insulina. E também a troca de informações sobre o modo de operar, de ativar e de desativar o aparelho são de extrema importância. Em caso de alteração da glicemia, é sempre importante a checagem e busca de causas dessa alteração. Em situações de hiperglicemia mantida, acima de 210 mg por decilitro, é necessário que seja feita a checagem da bomba e também a dosagem de cetonas. Se não houver correção dessa hiperglicemia em 2 tomadas sucessivas, é aconselhado a substituição do esquema empregado nesse paciente pela infusão variável de insulina. A monitorização contínua é exercida por alguns desses aparelhos, como foi dito, pela instalação de sensores subcutâneos, não é aconselhado durante a cirurgia, principalmente se o paciente é submetido à sedação e anestesia geral. Isso se deve ao fato de haver um delay entre a informação dessa concentração de glicose tecidual e a concentração de glicose no sangue, que é muito mais refletida na mensuração da glicose capilar. Portanto, em indivíduos submetidos à sedação e anestesia geral, é importante que se faça a mensuração horária ou a cada 30 minutos da glicemia ou, preferencialmente, da glicemia capilar. O aparelho da bomba de infusão também gera algumas preocupações relacionadas com a utilização de tomografia computadorizada, ressonância magnética, a utilização de alguns procedimentos de ultrassom, laboratório de cateterização, utilização de marca-passo e alguns procedimentos usando laser. O fabricante aconselha que seja removido o dispositivo para que não haja interferência com a sua utilização e seja iniciado um esquema terapêutico alternativo, pelo menos para ser mantido durante a realização do procedimento. Entre as principais variáveis a serem determinadas ou consideradas na tomada de decisão quanto a manter ou não o sistema de infusão contínua de insulina,
no intraoperatório, o tempo de cirurgia é de extrema importância. Cirurgias abaixo de 2 horas de duração são ideais para a manutenção desse sistema, que mantém então níveis mais estáveis de insulina, reduzindo a chance de desenvolvimento de hipoglicemia e cetoacidose. Também as cirurgias que envolvem um tempo de jejum que não seja muito extenso, com perda de no máximo uma refeição do paciente, é adequada para essa manutenção. A manutenção do sistema de infusão contínua de insulina também deve considerar o controle prévio da glicemia no paciente diabético tipo 1. Pacientes que têm um controle inadequado, como foi dito anteriormente, devem ter esse sistema avaliado de maneira mais cuidadosa e eventualmente interrompido para substituição ou para manutenção com um esquema alternativo. De qualquer forma, se for mantido o sistema de infusão contínua, é importante a manutenção da monitorização de glicose, da glicose, a monitorização de glicemia a cada 30 ou 60 minutos é importante. E o alvo terapêutico passa a ser, como em qualquer situação de paciente diabético, entre 110 e 180 mg por decilitro, podendo aceitar eventualmente valores máximos de até 210 mg por decilitro, desde que eles não se mantenham por mais que 2 tomadas de glicemia. Sempre evitar a aproximação do aparelho, da bomba de infusão, da placa do bisturi ou do local da cirurgia, e sempre colocar fora do trajeto entre a placa do bisturi e a caneta do bisturi elétrico. O posicionamento deve ser adequado, tanto para que o anestesiologista tenha acesso ao aparelho para eventual alteração do sistema de infusão ou da dose ou avaliação se ele continua conectado ao paciente, se não houve nenhuma dobra de alguma parte do sistema ou desconexão, e assim poder ser avaliado adequadamente, mas também para não ficar próximo ao sítio de cirurgia. Se a cirurgia é feita no andar inferior, na metade inferior do corpo, é ideal que a bomba de infusão e o sistema de infusão sejam mantidos na metade superior. Cirurgias de quadril, por exemplo, devem aconselhar o posicionamento da bomba de infusão e do sistema ou no antebraço ou no braço do paciente. E cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia de tórax, eventualmente colocar o sistema de infusão na coxa do paciente, por exemplo. Cirurgias maiores que 2 horas ou que envolvam perda de mais de uma refeição deve aconselhar a não utilização do sistema, deve ser interrompido e iniciar a infusão variável de insulina, como vai ser detalhado posteriormente. No pós-operatório, sempre atentar para o reposicionamento ou a reconexão ou a reativação do dispositivo, caso ele tenha sido alterado em algum momento do perioperatório. E checar a glicemia com uma frequência maior do que a habitual, devido ao fato de alterações de hábito alimentar naquele curto período de intraoperatório, a possibilidade de desenvolvimento de distúrbios hemodinâmicos ou infecção também podem alterar a sensibilidade do paciente ou a resposta ao tratamento, a utilização de drogas no intraoperatório, se por acaso o paciente recebeu, por exemplo, catecolaminas ou corticosteroides que podem aumentar a resistência à insulina. Então, há necessidade de uma monitorização mais frequente. Se por acaso o dispositivo foi desconectado do paciente, atenção para a guarda e a devolução do equipamento ao paciente, caso ele não seja reinstalado ainda no intraoperatório. E aconselhar o paciente para também manter glicemias monitorizadas com uma frequência maior durante 2 a 3 dias, devido a essas alterações comentadas anteriormente.
A infusão variável, quando utilizada, ela deve ser cancelada ou suspensa, interrompida apenas após 30 a 60 minutos de reinício da infusão subcutânea do paciente. Existe um delay entre o início da reposição e a resposta terapêutica, portanto, a interrupção precoce da infusão variável pode levar esse paciente a ficar descoberto em relação à sua taxa de insulina e levar a consequências desastrosas. Também, após a reinstalação do sistema de infusão contínua, tanto durante a fase em que há concomitância de utilização da infusão variável quanto da infusão subcutânea associada, e após, sempre o cuidado de monitorizar a glicemia. E lembrar sempre das interações que podem provocar alteração da resposta, como a utilização de catecolamina e cortisol, como foi dito, e também em pacientes que utilizam ambulatorialmente somatostatina, a atenção deve ser tomada em relação a esse cuidado. Apenas para reforçar alguns conceitos em relação ao manuseio anestésico do paciente diabético, a atenção sempre presente para o paciente diabético tipo 1 não ficar desprovido da administração de insulina basal. Sempre a manutenção ou da dose de insulina subcutânea de longa duração que ele usa habitualmente, como foi comentado anteriormente, com a redução adequada da dose, em cerca de 80%, e isso evita a acidose ou a cetoacidose do paciente por inadequação da concentração sérica de insulina. Também a necessidade de substituição em algumas situações dessa insulina subcutânea de ação prolongada ou de outros esquemas eventualmente em utilização para a infusão em fluxo fixo da insulina no paciente que eventualmente evolui com cetoacidose ou estado hiperosmolar. E a utilização da infusão variável de insulina nas condições já mencionadas e que vamos reforçar aqui, a perda de mais de uma refeição, tanto no diabetes tipo 1 quanto tipo 2, pacientes com insuficiência renal, que eventualmente tem o tempo de eliminação da insulina e de alguns hipoglicemiantes orais também, e assim maior risco de desenvolverem tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia quanto a cetoacidose, paciente com baixo índice de massa corpórea, paciente virgem de insulina que ainda não tem a sua dose adequada, personalizada, descoberta ou estabelecida, pacientes que eventualmente não tenham o seu esquema prévio conhecido, principalmente o diabético tipo 1, pacientes com controle inadequado da sua glicemia, que apresentam a concentração de hemoglobina glicada superior a 8,5, as cirurgias de emergência, principalmente aquelas cirurgias de maior porte, e pacientes que eventualmente apresentam descompensação aguda com glicemia superior a 210 mg por decilitro, principalmente após a segunda medida, mantendo essa glicemia elevada. Então, nessas situações é aconselhável a substituição de qualquer que seja o esquema que ele esteja utilizando pela infusão variável de insulina, e se por acaso ele desenvolver cetoacidose ou estado hiperosmolar, substituir pela infusão fixa. Uma vez decidida a tomada de decisão pela infusão variável de insulina, a atenção deve ser mantida em relação a melhor controle da insulina, da glicemia do paciente com a utilização do esquema mantido previamente. Se o paciente usa a insulina de ação prolongada, essa pode e deve ser mantida em doses inferiores, 80% em média da dose habitual, que vai fazer com que ele mantenha um nível basal estável de insulina, fazendo o risco de cetonemia reduzido e protegendo melhor esse paciente contra flutuações da glicemia. Portanto, a associação do esquema de insulina variável com a administração da insulina de ação prolongada é benéfica para o paciente.
Deve ser feita a dosagem de glicemia horária com alvo terapêutico de 110 a 180 mg por decilitro, podendo manter uma tolerância de até 210 mg por decilitro. A correção da hipoglicemia, caso ela surja, deve ser feita de maneira efetiva com a administração de 15 a 20 gramas de glicose em cerca de 15 a 30 minutos. E em situações de hiperglicemia, a dosagem de cetonemia deve ser feita com o objetivo de avaliar possíveis desvios em relação a, principalmente, paciente diabético tipo 1, que pode estar tendo dificuldade na sua transferência de glicose para o intracelular, e a utilização de ácidos graxos levando ao aumento da produção de corpos cetônicos pode ser uma informação importante no manuseio desse paciente. Após o término da cirurgia, para suspender a infusão variável de insulina, é importante que se inicie previamente, cerca de 30 a 60 minutos antes, a administração do esquema terapêutico habitual do paciente, ou com o sistema de infusão contínua de insulina, ou com a utilização da insulina de ação prolongada. Isso evita queda na concentração de insulina do paciente, que pode trazer prejuízos importantes, principalmente no paciente diabético tipo 1, que é extremamente dependente dessa administração. O preparo da solução é feito com a utilização de 50 unidades de insulina de ação rápida, diluído para 50 ml em solução fisiológica, mantendo a concentração de uma unidade de insulina para cada ml, e oferecer a esse paciente soro glicosado com sódio e potássio para reposição reposição hidroeletrolítica do paciente. Nunca interromper a infusão antes de se iniciar a terapia com insulina subcutânea do paciente, para não manter um período com inadequação da administração, e cuidado com a aproximação do dispositivo de infusão com aparelhos que possam produzir diatermia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e outros instrumentos que possam alterar o funcionamento do aparelho. A infusão da insulina no esquema variável deve obedecer à tabela presente nesse diapositivo, onde, dependendo do grau de glicemia, essa infusão pode ser aumentada ou diminuída. Existe a infusão padrão, que é apresentada nessa tabela na posição central, em que glicemias em torno de 70 até 180 miligramas por decilitro vão receber entre 1 e 2 ml por hora, e pacientes que apresentam maior ou menor sensibilidade podem ter a sua programação substituída pelas escalas à esquerda ou à direita, e assim manter níveis estáveis de insulina para o paciente. A hipoglicemia é um dos riscos maiores no paciente diabético. A ocorrência de hipoglicemia pode gerar lesão neurológica permanente, e por isso a tentativa de se prever a hipoglicemia é sempre bem-vinda, e a correção emergencial é estabelecida a partir de valores de glicemia abaixo de 70 mg por decilitro. Essa concentração é considerada a concentração limite para o diagnóstico da hipoglicemia declarada, e valores entre 70 e 110 mg por decilitro no paciente diabético é considerado uma hipoglicemia iminente. Essa tentativa de controle estreito da glicemia, que foi tentado no passado, mantendo a glicemia entre 70 e 110 mg por decilitro, levou ao aumento da apresentação de hipoglicemia, e ela foi abandonada. Hoje, o alvo terapêutico ideal é considerado valores entre 110 e 180 mg por decilitro no intraoperatório, uma vez que isso pode levar a uma redução do risco de hipoglicemia. Pacientes que apresentam, então, a glicemia
abaixo de 70 mg por decilitro devem ser tratados imediatamente, e isso é considerado hipoglicemia declarada. A hipoglicemia iminente, de 70 a 110 mg por decilitro, pode ser corrigida inicialmente com ajuste de dose da insulina, mas se houver persistência desses valores, a administração de glicose pode ser indicada. Na hipoglicemia declarada, a administração de 15 a 20 gramas de glicose na forma de soroglicosados de 10%, 150 a 200 ml, em 15 a 30 minutos, é a terapêutica de primeira opção, podendo ser administrada eventualmente formas mais concentradas por acessos venosos mais calibrosos, e o controle da glicemia 10 a 15 minutos após essa administração deve ser feito para a observação de resposta adequada ou não. A persistência de hipoglicemia após essa administração pode ser corrigida com a administração de glucagon na dose de 1 mg. Esse glucagon pode ter a resposta insuficiente em pacientes em uso de sulfonilureia ou em jejum prolongado, que podem ter os estoques de glicogênio hepático reduzido e a resposta ao glucagon também reduzida. É importante no paciente que tem a hipoglicemia recorrente que se reveja o esquema terapêutico de insulina. O controle do paciente diabético que apresenta a hipoglicemia deve ser feito com dosagens seriadas em até 24 a 36 horas, pelo risco de recorrência e de dano importante, principalmente a nível de sistema nervoso. Pacientes que apresentam diminuição da função renal têm, em geral, um risco aumentado de apresentar hipoglicemia, principalmente quando na utilização dessas substâncias hipoglicemiantes, mas também com o uso de insulina de ação intermediária ou prolongada. De maneira geral, no manuseio anestésico do paciente anestésico, há a necessidade de se utilizar o controle e a monitorização da glicemia capilar. Essa dosagem deve ser feita previamente à indução e depois a cada hora na manutenção da anestesia para pacientes que fazem uso de insulina ou de secretagogo, ou a cada 2 horas nos pacientes que fazem outro tipo de controle glicêmico. O alvo terapêutico, como mencionado, de 110 a 180 mg por decilitro, com tolerância até 210 mg por decilitro numa mensuração, e o controle da hiperglicemia, que deve ser investigada caso o paciente venha em tratamento adequado. Se apresentou ainda assim a hiperglicemia, deve-se buscar a causa dessa hiperglicemia, que pode passar pelo estresse do paciente, sepsis, a dosagem de insulina insuficiente, seja por erro de administração, desconexão da bomba de infusão, ou dobra do sistema de infusão do paciente, ou perda do contato, a desconexão do teflon do paciente, e assim a perda da sua infusão adequada deve ser checada e corrigida caso haja alguma anormalidade. Sempre importante checar a causa para ver a correção a partir da causa, e a dosagem de cetona, que se acima de 3 milimoles por litro já sugere a cetoacidose diabética, caso ele apresente ainda um pH abaixo de 7,3. Portanto, necessitando de intervenção imediata, correção através da causa, se existe uma causa específica, ou aumento da dose de insulina, caso haja necessidade. A osmolaridade sérica também acima de 390, mesmo nos pacientes apresentando um pH venoso acima de 7,3, sugere um estado hiperosmolar que deve ser corrigido também através da administração de insulina na dose adequada, e a administração de infusão de líquido para reposição volêmica e estabilização de uma osmolaridade mais adequada. Em relação à dose de insulina, no caso de uma hiperglicemia,
Em geral, nos pacientes diabéticos tipo 1, administra-se uma unidade de insulina de ação rápida para reduzir 50 miligramas por decilitro na concentração sérica desse paciente. Eventualmente, nos pacientes que passaram por uma avaliação pré-anestésica, é importante questionar qual a dose usual de resgate que esse paciente utiliza para saber se ele tem uma resistência maior ou menor à resposta da insulina e, assim, manusear essa relação de maneira adequada e personalizada em relação àquele paciente. Sempre importante após a correção da hiperglicemia, a checagem horária. Se por acaso após a primeira hora apresentam uma redução dos valores de glicemia, continua-se a avaliação e após a segunda hora, se houve uma correção a níveis normais ou níveis alvo da glicemia do paciente, então apenas continuar a monitorização e, se não houve a normalização, rever a necessidade de reavaliar a resposta anterior e adequar a dose àquela sensibilidade, àquela resposta do paciente. Pacientes diabéticos tipo 2, em geral, a dose de insulina é de 0,1 unidade por quilo de peso e também com a necessidade de monitorização horária e após a primeira hora, a observação da resposta se foi adequada ou não, para na segunda hora, tanto no diabético tipo 1 quanto tipo 2, avaliar se a resposta sugere uma resistência maior à insulina e a adequação da dose para aquele paciente específico. Pacientes que apresentam duas mensurações de glicemia seguidas, acima de 210 mg por decilitro, sugerem uma resposta inadequada e um controle inadequado dessa glicemia, podendo haver necessidade de iniciar a infusão variável de insulina. É importante nesses pacientes, então, um controle adequado e a atenção para as causas dessa hiperglicemia mantida. Lembrando sempre que a cetoacidose é uma síndrome de descompensação geralmente apresentada pelo paciente diabético tipo 1, onde a cetonemia apresenta concentração maior que 3 milimoles por litro, com pH venoso em geral abaixo de 7,3. O estado hiperosmolar é aquela síndrome que se instala em geral no diabético tipo 2 com hiperglicemias acima de 550 mg por decilitro, com o bicarbonato em níveis superiores a 15 milimoles por litro e uma osmolaridade acima de 390 miliosmoles por litro, com pH em geral acima de 7,3. Portanto, essas diferenças do diabético tipo 1 para o diabético tipo 2 em relação à maior frequência de tipo de complicação é um alerta para o tipo de manuseio, não sendo impossível que tanto o diabético tipo 1 apresente o estado hiperosmolar como o diabético tipo 2 apresentasse a cetoacidose, mas seriam situações mais raras. Como foi mencionado, principalmente no vídeo da primeira parte dessa atualização de avaliação do paciente diabético, no controle do diabético no pré-operatório, é importante um planejamento adequado para que esse paciente permaneça o menor tempo possível na instituição hospitalar. Um bom planejamento e execução de analgesia, cuidados para controle e prevenção de náuseas e vômitos, restaurando mais precocemente a ingesta oral, proteger esse paciente contra lesões de pressão. O paciente que fica acamado muito tempo deve ter as suas extremidades ósseas bem protegidas. Pacientes que têm dificuldade de movimentação devem ter o seu decúbito mudado com frequência elevada e a proteção contra essas complicações de internação são de extrema importância. E, após a resolução do caso cirúrgico, o relatório de transferência para outros setores, ou mesmo paciente que vai sair da sala de cirurgia para a sala de recuperação pós-anestésica, dali para a enfermaria ou UTI, ou que vai ser transferido para outro hospital, um relatório adequado
de como esse paciente evoluiu em cada uma dessas etapas para que a etapa seguinte ou o setor seguinte de origem desse paciente entenda bem como ele se comportou, quais foram as necessidades, as complicações, o que se mudou em termos de terapia e qual o planejamento para retorno desse paciente à terapia habitual no destino dele. Então, o relatório de como esse paciente se comportou na cirurgia em termos de glicemia, se foi alterada a terapia dele, qual a terapia dele anterior a essa etapa e como é o planejamento nas diversas sucessões de transferência desse paciente é de extrema importância. E nos pacientes que fazem uso do sistema de infusão contínua de insulina subcutânea, é importante que se tenha o planejamento de retorno desse paciente a esse sistema, que é um sistema de extrema utilidade na manutenção de uma estabilidade glicêmica nesses pacientes e deve ser, assim, conduzida de maneira bastante cuidadosa. Aqui terminamos o segundo vídeo sobre as atualizações recentes de 2021 da Sociedade Britânica de Diabetes e de Controle Perioperatório da Real Associação Médica Britânica. E nesse vídeo, especificamente, algumas referências importantes sobre o controle da insulina nos seus diversos modos de administração e nas suas diversas formas de apresentação. Espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostaram, compartilhem. Muito obrigado, um abraço.